Ah, a moralidade. Quando falamos de moralidade, geralmente você relaciona esse cara aqui. Mas não. A moralidade que vamos falar nesse vídeo é outra, e ela tem início no século XIV. A moralidade se trata de um teatro medieval didático. Geralmente eles levavam ensinamentos cristãos, como o juízo, perdão, boas ações, discrição, 5 sentidos, 7 pecados mortais, 7 virtudes cardeais, o mundo, os pecados e a alma, bem como também as figuras do diabo e dos anjos. Uma das moralidades mais famosas é a famigerada Todo Mundo, ou Everyman, se você prefere chamar pelo título original. A história começa com um misterioso mensageiro olhando para o público, e então ele diz: Peço aos presentes que deem audiência. Este assunto merece reverência. A sua forma é de moralidade. Nome, convocação de todo mundo. Mostra que nossa vida, em realidade, é transitória e passa num segundo. Depois de falar mais algumas coisas, o próprio Deus aparece. Ele está amargurado e decepcionado com a humanidade materialista, que estão entregues aos 7 pecados da vida. Então, ele pede a morte que vai buscar todo mundo, ou Everyman, e que ele traga aqui para o acerto de contas. Ao encontrar Everyman, a morte explica seu destino trágico, e diz que mais uma pessoa pode acompanhá-lo na sua jornada. Everyman sai então em busca de um companheiro para o seu caminho sem volta. Ele encontrará vários amigos que dizem que o seguiriam a qualquer lugar até o fim. Mas quando Everyman explica a verdadeira natureza de sua jornada, todos desistem. Riqueza, boa companhia e parentes. Cada um deixa Everyman na mão, até encontrar o Boas Ações. O mesmo aceita seguir Everyman na sua jornada. Ao final da peça, após Everyman ter acertado suas contas com Deus, ao lado de Boas Ações, aparece um doutor no epílogo. Esta moral devemos ter em mente. Lembrai-vos que a beleza, os fáceis gozos dos sentidos e as forças do critério todos no fim nos abandonarão, e que as boas ações unicamente ficam conosco permanentemente. Now, the only one that goes with him, he can't take with him knowledge, he can't take goods, he can't take strength. What can you take to the grave? What can you take with you into the next world? There's only one that accompanies him all the way. Good deeds. And his good deeds are very weak, very small, very shriveled, but nonetheless, good deeds is the one that accompanies him to the grave. Pouco se sabe a respeito de quem escreveu Todo Mundo. A peça foi escrita no período Tudor, em inglês médio. Apesar da peça ter sido provavelmente apresentada nos próximos 75 anos depois que ela foi criada, não restou nenhum registro de sua produção. Não está esquecida, porém, a obra de um poeta anônimo que permanece vivo até hoje, Todo Mundo. Enquanto os estudiosos discutem se concedem prioridade à primeira edição inglesa, surgida em 1509, ou a publicada em Delft, na Holanda, em 1495. O teatro conserva-se fiel a ela há 500 anos. Como dito por Beth Hode, existe uma peça escrita em 1470 chamada que tem elementos semelhantes a Todo Mundo. No início do século XX, muitos estudiosos debatiam sobre qual peça era a original. Até que em 1980, esse cara, Arthur Conan, nesse livro aqui, afirmou de certeza que Todo Mundo adaptou. Logo em seguida, esses estudiosos também seguiram a sua posição, mas de uma coisa é certa, Todo Mundo é diferente de outras peças do mesmo gênero. O que distingue Todo Mundo de outras peças moralidades é a caracterização das figuras alegóricas, que conseguem se transformar em personagens com vida. Sua simplicidade na trama foi causa de grande comoção no público, além de um tom cômico que se percebe durante a sua jornada. O historiador John Gessner considera Todo Mundo como a única obra-prima entre as moralidades, destacando a temática da peça. Os fatos e detalhes tão humanos quanto o pavor de todo mundo, sua percepção do fracasso e sua solidão são por demais avassaladoras para que o tom persistentemente moral da peça consiga minimizá-los.
Seria difícil encontrar um sermão tão simples e, no entanto, tão verdadeiro e definitivo. Everyman é um arquétipo, um personagem que substitui qualquer outro homem ou pessoa como ele. Com efeito, Everyman personifica a ideia de como é a pessoa comum. A peça usa essa mesma técnica para personificar objetos inanimados, como os bens, e conceitos abstratos, como comunhão e membros. Ao usar a personificação, a peça permite que personagens individuais representem ideias mais amplas, como boas maneiras ser um companheiro fiel ao Everyman, que sempre está com ele até na hora da morte. Os parentes que são a família o abandonando, os objetos que não vão acompanhá-lo depois da morte, ou a beleza, força e critério que acompanham Everyman até um certo ponto da peça e acabam abandonando-o mesmo assim. Todo mundo, devido à sua importância, já teve muitas adaptações no século XX, sendo a primeira em 1901, produzida por William Poe, em Londres, sendo que depois houveram adaptações para o cinema da mesma peça em 1913 e 1914. No nosso século, foi produzido um filme feito exclusivamente para home video de todo mundo. O filme é uma releitura contemporânea se passando nos tempos atuais, onde a morte vai atrás de Everyman, que nessa história é um homem de negócios. Já em 2016, houve outra adaptação para o teatro, produzida por Christopher Shore. A adaptação esteve em cartaz no inverno de 2017 e recebeu muitas aclamações da crítica. Até hoje, o estilo de narrativa de Todo Mundo é seguido por muitos contos, sendo a simplicidade e o tom cômico de sua narrativa uma base para se produzir tais obras. A peça também é de extrema importância para o compreendimento do pensamento da população naquele período. Como vemos na narrativa, o mal é representado por vícios e defeitos inerentes do ser humano. São eles que afetam Everyman, as suas atitudes tomadas na vida e sua desobediência perante a Deus, a riqueza, beleza e outros são, nesse pensamento medieval, o mal que afeta o homem. Reflexão que pode ser vista em pensamentos contemporâneos, que são pertinentes em valores que muitas vezes são baseados em religiões que se consolidaram naquela época.